Olá, vamos iniciar o nosso primeiro encontro para discutirmos comércio exterior. Um tema tão relevante após a globalização, após esse fenômeno que trouxe muitas mudanças nas relações internacionais e no comércio internacional. Vamos tentar descomplicar, falar de uma maneira bem simples para que todos possam ter conceitos introdutórios do que seria tanto comércio exterior como economia internacional. Uma das questões importantes para a gente entender quando vai falar sobre comércio exterior é o que é comércio. E comércio já existe há muitos anos. Na verdade, se a gente retomar historicamente, nós vamos encontrar, principalmente na história brasileira, traços marcantes do comércio. Quando o Brasil foi descoberto no ano de 1500, estávamos no auge de um regime que se chamava mercantilismo. E a base da riqueza das nações, as nações mais prósperas, eram justamente as nações que tinham vantagem competitiva no comércio internacional. Portugal era um país de vanguarda nesse momento, aonde fazia o comércio entre a Europa e as Índias Orientais, onde hoje se localiza, entre outros países, a China. Eram trazidas as mercadorias que vinham da China e eram vendidas por toda a Europa. E com isso, os mercadores conseguiam ganhar dinheiro. Obviamente, o comércio ele tem como intuito e tem como objetivo final o lucro. Então, se comprava nas Índias Orientais, região onde hoje é a China, a Coreia do Sul, onde é a própria Índia, e se levava para a Europa e vendiam esses produtos com lucro. E assim é a base, é a lógica do comércio. Bom, o que acontece para a gente entender é que, na verdade, o comércio ele existe independente de ser entre dois países. Então, se você tem um sonho de abrir uma bomboniere, você pode abrir uma loja física, por exemplo, e comprar bombons fabricados e produzidos no município de Gramado, no sul do país. Esses bombons eles chegariam para você através de transporte, como o transporte rodoviário, teria ali um custo de frete, um custo de tributos, mas vamos supor que ele chegue para você a um custo unitário de R$ 3,00. Logo, você poderia colocar um preço de venda, por exemplo, de R$ 6,00. Então, a base do lucro bruto seria o seu preço de aquisição do produto e o seu preço de venda. Ora, se eu estou comprando bombons do município de Gramado para revender no meu município, eu estou fazendo um comércio exterior? Eu estou fazendo uma compra de outro país? Não, mas eu estou fazendo comércio. Agora, suponhamos que diretamente eu queira comprar também bombons, mas agora eu quero comprar bombons de um outro país. Por exemplo, eu quero vender bombons franceses, bombons belgas. Esses bombons serão produzidos na França ou na Bélgica, nós vamos comprar esses bombons para vender também na nossa loja física. Ora, a partir do momento que eu, enquanto revendedor, enquanto comerciante, estou comprando bombons belgas para vender na minha loja, eu estou fazendo um comércio exterior. Ou seja, nós estamos fazendo uma transação de compra, mas agora envolvendo dois países. Então, uma primeira questão básica que é importante a todos entenderem. O comércio exterior nada mais é do que um comércio normal. O ato de eu comprar algo, principalmente para vender no momento posterior, tendo lucro, independente da origem do produto. O que acontece, em suma,
quando eu estou fazendo o comércio exterior, é que a origem do produto que eu vou comprar não é no Brasil. Não vai ser produzido no território brasileiro e sim vai ser importado de outro país. Então, o ato de eu comprar um produto em outro país para vender no Brasil se dá e se chama importação, que eu posso fazer diretamente ou posso fazer de uma forma indireta, por exemplo, através de compras de importadoras. Mas essa que é a lógica básica, que é fundamental a gente entender. Comércio exterior, ele tem a mesma lógica do comércio que se faz dentro de um país, porém agora envolve dois países. E aí começam as atipicidades. Então, para desmistificar também, não é o governo que faz essas compras, não é o Estado que faz as compras. Obviamente que pode acontecer o fato do Estado ser o comprador. Então, por exemplo, nós estamos precisando de aviões de guerra, para poder proteger o espaço aéreo brasileiro. E o governo brasileiro, através de um processo licitatório, a empresa que ganha é uma empresa francesa e a gente compre aeronaves francesas para fazer esse monitoramento do espaço aéreo. Logo, o governo brasileiro está fazendo uma compra, ele está fazendo uma importação. No entanto, a maioria das compras que são feitas são por empresas brasileiras, empresas normalmente privadas, empresas com fins lucrativos que compram produtos de outros países para aqui vender. Mas veja, o comércio exterior ele não é só restrito à compra de produtos para a gente vender aqui. Também há a possibilidade da venda, que aí nós chamamos de exportação. Então, os produtos que a gente vai produzir no território nacional, a gente pode vender para empreendedores, podemos vender para agentes econômicos que atuam em outros países. Nesse caso, também está havendo comércio exterior, mas nesse caso, para a economia brasileira, se processa como uma exportação, ou seja, um agente econômico estrangeiro comprando um produto que foi produzido dentro do território nacional. Ora, e no começo do vídeo, nós falamos, esse processo de comércio exterior, ele foi aprofundado com o fenômeno que a gente chama de globalização. Exatamente, no ano de 1990, para a gente colocar como marco histórico, há um processo denominado globalização, aonde, da mesma forma que acontecia nos anos 1500, houve um aumento substancial do comércio internacional, do comércio exterior, culminando então agora com um aumento substancial do comércio entre os países e, obviamente, também uma interdependência desses países, porque todos agora dependem da movimentação do comércio internacional. E como é que o Brasil se posiciona nisso, a tipo de exemplo, para a gente entender? Ora, o Brasil sempre participou efetivamente do comércio exterior, do comércio internacional. Como? Nós sempre fomos um grande produtor de commodities. Então, o Brasil ele é um país extremamente famoso por ser um grande fornecedor para o mundo de matéria-prima, de recursos naturais, tanto seja commodities agrícolas, como a gente conhece na história do Brasil o caso da cana-de-açúcar. Por exemplo, o estado de Pernambuco, ele foi um estado muito famoso no começo do Brasil, colônia, aonde haviam produções extremamente elevadas de um produto que era muito cobiçado na Europa e tinha um valor de venda extremamente elevado, que é o açúcar. Então, nós tínhamos aqui, no regime de plantation, grandes áreas onde a gente produzia cana-de-açúcar, né? Era uma única plantação, onde utilizávamos a mão de obra escrava para produzir
a cana-de-açúcar. Com a cana-de-açúcar, a gente fazia o fabrico do açúcar e esse açúcar era levado para ser vendido na Europa. Então, se a gente vê toda a história brasileira, ela é permeada, ela é tatuada pelo comércio exterior, a gente sendo um grande exportador de commodities. Hoje, se a gente pega também modernamente, nós continuamos sendo um grande exportador de commodity. Como uma commodity mineral muito cobiçada, o minério de ferro, nós vendemos muito minério de ferro para o Japão, muito minério de ferro para a China, são grandes compradores dessa commodity, mas também vendemos muita carne bovina, vendemos muita soja, são produtos produzidos no território nacional e vendidos para outros países. Logo, a nossa área, o nosso setor agroexportador, ele é um setor muito forte e que tem uma importância muito grande na economia. Em contrapartida, nós não somos bons, nós não temos uma competência muito boa para vender produtos manufaturados, o que faz com que o valor agregado das nossas exportações seja muito baixo. Logo, nós temos que vender uma quantidade muito elevada de produtos para que a gente tenha uma renda satisfatória. Então, a gente já percebeu que a história do Brasil toda é permeada pelo comércio exterior. Logo, o comércio exterior não é algo novo, não é uma novidade. Desde os anos 1500, que aqui no Brasil já se tem essa lógica do comércio exterior e agora, nos anos 2000, também a gente fala muito no comércio internacional, no comércio exterior. Mas veja, quer dizer que o comércio entre estados, o comércio entre municípios ou entre pessoas do mesmo município é a mesma coisa que o comércio exterior? Não. Embora eu tenha dito que a lógica básica do comércio é a mesma, entra, claro, algumas atipicidades. Uma dessas atipicidades é um controle maior por parte do governo federal. Então, para a gente fazer um processo de exportação ou fazer uma importação, existem muitos trâmites legais que são diferenciados de quando a gente compra um produto produzido no território nacional. Um dos fatores importantes é a própria tributação. Como a gente sabe, toda comercialização de bens, ela é tributada. E esses tributos que a gente faz quando a gente comercializa produtos no próprio território nacional, eles não são os mesmos tributos que a gente vai ter que recolher para a federação quando a gente faz uma importação, por exemplo. Então, um dos tributos que são cobrados normalmente numa importação é o Imposto sobre Importação, o IPI. O que é o IPI? O IPI é um tributo que nós vamos pagar sobre todo o produto importado. Então, sobre o valor desse produto, nós vamos pagar um tributo extra chamado Imposto sobre Importação. Ora, mas esse Imposto sobre Importação é o único tributo? Não. Nós vamos ver nas aulas posteriores, com mais detalhe, toda essa tributação e como é todo feito esse desembaraço aduaneiro, que é algo muito importante para a gente entender, obviamente, principalmente para as pessoas que queiram entrar, que queiram adentrar, aprofundar para poder trabalhar com comércio exterior. Então, a gente vai ter muitas atipicidades, como hoje é o próprio Siscomex. O que é o Siscomex? É um sistema da Receita Federal, que é o Sistema de Comércio Exterior. Qualquer pessoa pode acessar, né? Vocês estão vendo aqui na tela um pouquinho de como é esse sistema e vocês podem, obviamente, acessar para dar uma olhada, para se acostumar. Então, hoje tudo é mais fácil, tudo é mais ágil através dessa centralização. O Siscomex foi criado pela Receita Federal na tentativa de facilitar
principalmente a exportação de produtos brasileiros para o exterior. Mas hoje também o Siscomex ele é utilizado para importação. E o que significa isso? É uma forma da gente tentar minimamente desburocratizar, facilitar essa interação entre agentes econômicos brasileiros e agentes econômicos estrangeiros no processo de compra e de venda de produtos. A Receita Federal, ela está envolvida com a exportação e com a importação? Sim. Então, a Receita Federal é um órgão federal extremamente envolvido com todo esse processo. Vamos pegar como exemplo, você pode estar num município, onde é um município que tem um porto, ou um município que tem um aeroporto, e esse município, ele pode ser um grande foco de exportação e importação. Então, nós temos o Porto de Santos, no município de Santos, no estado de São Paulo. A gente tem o Porto de Suape, em Cabo de Santo Agostinho, na região metropolitana do Recife. Nós temos portos fluviais, como é o caso do Porto de Manaus, aonde recebe muitas cargas importadas. Como é que basicamente as cargas vêm quando a gente está falando de um porto? Vêm embarcações, grandes embarcações, que transportam containers. O que são os containers? Como a gente pode ver aqui na nossa tela, é como se fosse uma carroceria de um caminhão, só que essas carrocerias de caminhão, elas são todas empilhadas dentro das embarcações, aonde faz com que em um navio, em uma embarcação moderna, a gente possa simultaneamente comercializar e transportar cerca de 5, 7 mil containers, que é o equivalente a 5, 7 mil carrocerias de caminhão. Então, nisso, até uma curiosidade que talvez muitos de vocês tenham, que a gente pode entender como é que um produto fabricado na China chega no Brasil tão barato em alguns momentos. Um dos segredos, não todos, é o frete. O que acontece? Quando uma embarcação sai da China para o Brasil, ela vem com 7 mil containers. Quando um caminhão sai, por exemplo, do estado de São Paulo até Fortaleza, ele vem pela estrada e carrega apenas uma carroceria, ou seja, apenas um container. Então, o frete da China para o Brasil, às vezes, ele é muito mais barato do que um frete de São Paulo para o município de Fortaleza, no estado do Ceará, porque o custo unitário fica muito mais baixo. E quem é que vai fazer esse controle no porto desses contêineres? Aí entra o papel da Receita Federal. Ou seja, você vai ter que ter toda a documentação comprobatória, que a gente vai ver passo a passo nos nossos vídeos futuros de como isso é feito, e a Receita faz uma conferência para a liberação dessa mercadoria. Tanto a mercadoria que vem importada, como a mercadoria que vai para a exportação. Então há esses diferenciais. Claro que essa documentação, ela é uma documentação muito mais detalhada, ela muda muito de acordo com o produto que está sendo comercializado. Então uma coisa é a gente fazer uma exportação, por exemplo, de peixes ornamentais. Outra coisa é a gente fazer uma importação de televisores. Outra coisa é a gente fazer uma importação de bacalhau. Claro que vai ter mudanças significativas nesse processo burocrático para a entrada dessa mercadoria. A partir do momento que essa mercadoria ela chega nos portos, nos aeroportos brasileiros, ela vai ser deixada em empresas que fazem a guarda desses containers até que, obviamente, o seu destinatário vá buscar esses containers. Então, nós temos essas empresas que estão nos portos depois do desembaraço da Receita, que é feita já
nesses grandes depósitos, a empresa já está apta para levar a sua carga, ou seja, normalmente a gente faz isso por modal rodoviário, aonde se chegam os caminhões e esses caminhões eles são conectados a esses contêineres e esses contêineres são levados ao destinatário, ou seja, ao comprador. Pois bem, o que nós conseguimos basicamente hoje já entender? Que o comércio exterior ele acontece já há muito tempo, que não é uma novidade, que obviamente nesses mais de 520 anos, aonde o Brasil já está inserido no comércio exterior, muitas coisas mudaram, né? Hoje há uma facilitação muito grande para essa compra e venda internacional. Nós sabemos que hoje a cadeia produtiva que depende do comércio internacional, ela é muito elevada. Já deu para perceber que o comércio exterior, que o comércio internacional, ele é muito importante para a economia de um determinado país. Logo, a gente vai perceber nos próximos vídeos que o governo brasileiro tem todo o interesse no incremento das exportações. Em contrapartida, o governo tende a colocar algumas dificuldades na importação de determinados produtos, principalmente daqueles que vêm concorrer com produtos fabricados no território nacional. Então, o governo, obviamente, que ele intervém, e uma das formas dele intervir são com políticas que também nós vamos ver mais a miúde em vídeos mais específicos, que nós denominamos de políticas protecionistas. Ou seja, são políticas econômicas que são tomadas na perspectiva com o intuito de reduzir as importações. Ou seja, através de sobretaxas, através de barreiras fitossanitárias, através de subsídios e outras estratégias, o governo pode intervir na tentativa de reduzir a importação de alguns produtos. O que nós percebemos, por exemplo, nos anos 2020, quando o presidente da República era Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes, é que o governo brasileiro ele deixou por um momento que a moeda brasileira se desvalorizasse, chegando aí a quase R$5 para comprar $1. O que aconteceu nesse momento histórico? Obviamente que houve uma redução das importações e houve um aumento das exportações. Por que há tecnicamente esse aumento das exportações? Há um aumento das exportações porque o produto brasileiro produzido aqui fica mais barato para quem quiser comprar de outro país. Em contrapartida, fica mais caro para os importadores, para os agentes econômicos que importam produtos importados, a compra de produtos fabricados fora do país. Então, o governo ele intervém e uma das práticas protecionistas é a valorização ou a desvalorização da nossa moeda, que é feita através do Banco Central e, embora a gente tenha um câmbio flexível, o governo ele entra através do Banco Central comprando ou vendendo dólares, fazendo com que a nossa moeda tenha uma valorização e uma desvalorização. Pois é, eu acho que nós já percebemos que o comércio exterior, embora ele tenha uma certa simplicidade, ele demanda um grande conhecimento por parte dos profissionais que vão atuar, principalmente na exportação e na importação. E um outro detalhe, é fundamental um grande conhecimento sobre o mundo. Então, uma das coisas que o profissional dessa área, ele precisa saber, e saber muito bem, é falar e ter proficiência em uma língua estrangeira. Ora, Sandro, mas é imprescindível para que eu atue com comércio exterior eu saber uma outra língua? Praticamente sim, porque embora há todo um processo burocrático, um processo que a gente diz que seja mais de escritório, aonde a gente faz todo esse desembaraço aduaneiro, as terminologias utilizadas no comércio internacional são todas terminologias em outra língua,
principalmente na língua inglesa. Então, a gente aprender inglês é fundamental. E é só por isso? Claro que não. A partir do momento que a gente está atuando com comércio exterior, nós vamos ter que nos comunicar com pessoas de outros países. E a língua mais falada no comércio exterior é a língua inglesa. Então, você imagina você querendo fazer um negócio com uma empresa chinesa. Que língua que você vai falar? Não vai ser o português, nem tampouco a lógica de ser o mandarim, e sim a língua inglesa. Então, o profissional de comércio exterior, além de um grande conhecimento técnico, tanto sobre economia internacional, sobre práticas de comércio exterior, sobre questões de desembaraço aduaneiro, sobre questões técnicas, ele também precisa se aprimorar na proficiência de uma língua estrangeira. Mas, Sandro, é muito complicado eu atuar na área de comércio exterior? Não. Ela é acessível a muitas pessoas. Hoje as empresas brasileiras precisam muito de pessoas para atuar nessa área. E o que a gente precisa? Obviamente que a gente precisa de conhecimento. Hoje nós estamos falando de uma maneira um pouco mais ampla sobre o que é o comércio internacional, sobre o que é o comércio exterior, mas a gente precisa, obviamente, de saber detalhes técnicos, porque é isso que as organizações demandam, de profissionais capacitados que tenham conhecimento técnico justamente para trabalhar fazendo essa ponte entre venda de produtos brasileiros para o exterior e a compra de produtos importados para o Brasil. E aí é que demanda o estudo, o conhecimento, é o desenvolvimento de habilidades. Não importa apenas você ter um diploma, você ter um curso superior, mas nesse momento vai ser demandado de você conhecimento. E é isso que nós estamos aqui para poder ajudá-lo. Há muitas possibilidades de emprego na área de comércio exterior. Muitas empresas internacionais vêm atuando no Brasil, muitas empresas brasileiras também estão fazendo essa compra e venda. Sempre vocês vão ver anúncios de profissionais, de empresas que demandam esse tipo de profissional, porém nós não temos tantos profissionais assim capacitados. Profissionais que realmente saibam com segurança o que estão fazendo. Logo, isso é uma grande oportunidade para você que tem interesse, que gosta de fazer viagens internacionais, que gosta de conhecer novas culturas, que gosta de ter contato com novos povos, que gosta da parte de gestão, da parte de comércio, de atuar no comércio exterior. E é para isso que nós estamos aqui e vamos ajudar você a cada vez mais ter conhecimento sobre essa área. Meu nome é Sandro Prado. Conversei um pouquinho com vocês sobre a lógica básica do comércio exterior. E isso é muito interessante, porque a partir do momento que a gente entende essa lógica, que a gente tem essa concepção básica de que o comércio exterior ele vem da mesma lógica do comércio que a gente faz dentro do próprio país, mas nós temos essas atipicidades. E é justamente nessas atipicidades que nós vamos nos deter nos próximos vídeos, para que você seja um expert em comércio exterior.